Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de jogo do Cruzeiro em dose dupla. Tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, tem o Cruzeiro pelo Brasileirão com o Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Primeiro que o Cruzeiro joga agora pela manhã no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time enfrenta o Red Bull Bragantino. O jogo no Canindé, em São Paulo, 10h30 da manhã, é o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A partida de volta no outro domingo, também 10h30, no Independência. Cruzeiro em campo buscando vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E no Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, o Cruzeiro é em campo neste domingão, hein? Às 6h30, o time do técnico Leonardo Jardim fechando o turno da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve rodada ontem com vitória do Internacional sobre o Red Bull Bragantino. Bragantino de Fernando Seabra em queda livre na Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória do São Paulo sobre o Vitória por 2-0. Vitória do Flamengo, vitória apertada, 2-1 para cima do Mirassol. Goleada do Botafogo para cima do Fortaleza, 5-0 o jogo em Fortaleza. O Fortaleza teve um jogador expulso logo nos primeiros minutos de jogo e não conseguiu segurar. E Bahia e Fluminense empataram por 3-3, jogaço em Salvador. Neste domingo, 4 horas, Palmeiras e Ceará, em São Paulo. Vasco e Atlético Mineiro, também 4 horas no Rio de Janeiro. 6h30, Cruzeiro e Santos no Mineirão. 8h30, Grêmio e Sport em Porto Alegre. Amanhã, fechando a rodada, tem Juventude e Corinthians. Flamengo lidera com 40 pontos em 18 jogos. Cruzeiro segundo, 37, 18 jogos. Palmeiras o terceiro, 33 em 16 jogos. Bahia foi a 30, fechando aí o G4 com 17 jogos. Botafogo é o quinto, 17 jogos e 29 pontos. Mirassol fecha o G6 com 28 pontos em 17 partidas. Na zona de rebaixamento, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Cruzeiro concentrado desde ontem para o jogo deste domingo, com mais de 60 mil torcedores marcando presença no Mineirão, e o técnico Leonardo Jardim podendo repetir a formação pela terceira vez. O time que jogou com o Botafogo, que jogou com o CRB e tem chance de iniciar diante da equipe do Santos. Mas claro, os jogadores ainda fazendo aquele trabalho de recuperação. O Cruzeiro jogou na quinta um jogo que terminou às 11 horas da noite. Então teve aí a sexta, ontem sábado e o restante deste domingo aí para fazer um trabalho especial para que todo mundo tenha uma condição legal, porque o estilo de jogo do Cruzeiro precisa com que os atletas estejam aí no melhor condicionamento físico. Mas claro, se não tiver nenhum problema, o Cruzeiro pode encarar o Santos com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vamos ver se Lautaro Dias volta a ser opção no banco. Treinou ontem, ainda não tem a negociação concluída para deixar o Cruzeiro, e o atleta seguindo até o momento em Belo Horizonte. Rodriguinho, informação que a gente trouxe ontem, já se despediu. Hoje chega a Fortaleza, no Ceará, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Ceará até o final de 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de jogo do Cruzeiro em dose dupla. Tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, tem o Cruzeiro pelo Brasileirão com o Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Primeiro que o Cruzeiro joga agora pela manhã no Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time enfrenta o Red Bull Bragantino. O jogo no Canindé, em São Paulo, 10h30 da manhã, é o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A partida de volta no outro domingo, também 10h30, no Independência. Cruzeiro em campo buscando vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1. E no Campeonato Brasileiro, o Brasileirão,
o Cruzeiro em campo neste domingão, hein? Às 6h30, o time do técnico Leonardo Jardim fechando o turno da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve rodada ontem com vitória do Internacional sobre o Red Bull Bragantino. Bragantino de Fernando Seabra em queda livre na Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória do São Paulo sobre o Vitória por 2-0. Vitória do Flamengo, vitória apertada 2-1 para cima do Mirassol. Goleada do Botafogo para cima do Fortaleza, 5-0 o jogo em Fortaleza. O Fortaleza teve um jogador expulso logo nos primeiros minutos de jogo e não conseguiu segurar. E Bahia e Fluminense empataram por 3-3, jogaço em Salvador. Neste domingo, 4 horas, Palmeiras e Ceará, em São Paulo. Vasco e Atlético Mineiro, também 4 horas no Rio de Janeiro. 6h30, Cruzeiro e Santos no Mineirão. 8h30, Grêmio e Sport em Porto Alegre. Amanhã, fechando a rodada, tem Juventude e Corinthians. Flamengo lidera com 40 pontos em 18 jogos. Cruzeiro segundo, 37, 18 jogos. Palmeiras, o terceiro, 33 em 16 jogos. Bahia foi a 30, fechando aí o G4 com 17 jogos. Botafogo é o quinto, 17 jogos e 29 pontos. Mirassol fecha o G6 com 28 pontos em 17 partidas. Na zona de rebaixamento, Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Cruzeiro concentrado desde ontem para o jogo deste domingo, com mais de 60 mil torcedores marcando presença no Mineirão, e o técnico Leonardo Jardim podendo repetir a formação pela terceira vez. O time que jogou com o Botafogo, que jogou com o CRB e tem chance de iniciar diante da equipe do Santos. Mas claro, os jogadores ainda fazendo aquele trabalho de recuperação. O Cruzeiro jogou na quinta, um jogo que terminou às 11 horas da noite. Então teve aí a sexta, ontem sábado e o restante deste domingo aí para fazer um trabalho especial para que todo mundo tenha uma condição legal, porque o estilo de jogo do Cruzeiro precisa com que os atletas estejam aí no melhor condicionamento físico. Mas claro, se não tiver nenhum problema, o Cruzeiro pode encarar o Santos com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vamos ver se Lautaro Dias volta a ser opção no banco. Treinou ontem, ainda não tem a negociação concluída para deixar o Cruzeiro, e o atleta seguindo até o momento em Belo Horizonte. Rodriguinho, informação que a gente trouxe ontem, já se despediu. Hoje chega a Fortaleza, no Ceará, para fazer exames médicos e assinar contrato com o Ceará até o final de 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!